A gestão de pessoas na sua empresa pode ser muito mais eficiente e moderna. Juntos a gente consegue. Somos a LG Lugar de Gente, uma empresa brasileira de tecnologia para a gestão de pessoas com mais de 35 anos de mercado e uma suíte completa e integrada de soluções em nuvem. Um dos nossos diferenciais é o suporte contínuo para clientes, inclusive para equipes que trabalham remotamente. Acesse lg.com.br/revolucione seu RH e prepare-se para evoluir junto com a gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um painel, uma conversa edificante deste que é o RH Summit 2021. E a conversa é com Fernanda Medei agora. A Fernanda é advogada especializada em Direito Tributário da PUC, mas o papo aqui não é jurídico. Ela passou por pequenas, grandes, médias empresas, até que resolveu empreender. E quando empreendeu, pivotou para a área de recursos humanos. Em 2011, olha, 10 anos atrás, faz tempo, passou pela pior experiência de homologação da vida. Foi demitida e esperou por 120 dias até ser homologada. Um processo despreparado, com informações sem cuidado. Só que ela viu ali, como boa empreendedora, uma transformação que poderia ajudar pessoas e empresas no final dos relacionamentos corporativos. A Fernanda, fundadora da Medei, criou uma plataforma para promover demissões mais humanizadas, transparentes, simplificando os processos rescisórios, normalmente muito burocráticos. Pela Medei, já foram atendidas 100 mil pessoas de grandes corporações, como Santander, Sanofi, Avon, Natura, Suzano e Papel e Celulose. Aliás, é Suzano, Papel e Celulose. É tudo muito junto, né, Fê? Seja bem-vinda. É verdade, tudo muito junto, Mark. É um prazer falar com todos vocês que estão aqui assistindo. E é muito importante falar sobre o tema de demissão. Um tema que muitas vezes, por pressão do dia a dia, às vezes é esquecido, deixado de lado pelas empresas, porque estão muito preocupadas com a jornada do colaborador, estão muito preocupadas em atrair novos talentos para a empresa, em reter esses talentos que estão ali, mas no momento da saída existe esse problema que não é tão cuidado. E a demissão, ela deve ser, sim, um ponto extremamente cuidado pela empresa, porque quem realmente quer ser uma boa marca empregadora também tem que cuidar de uma boa demissão. Pois é, e quando a gente fala em demissão humanizada, os críticos vão dizer assim, Fê, ué, mas existe alguma humanidade na hora de demitir? Se eu estou te demitindo, eu não estou nem sendo humano com você. Isso procede? Não procede. Quando você faz um processo de demissão, você precisa pensar na pessoa que vai receber aquela notícia. Vejo que muito importante no momento de uma demissão é realmente você ter empatia e também a compaixão. As duas andam de mãos dadas, porque aquela pessoa que vai receber a notícia de desligamento, ela vai receber aquela notícia como se fosse uma bomba. Por mais que ela fale, eu estou preparado, eu sou só um número dentro da empresa, eu sou descartável aqui, mas no momento que ela recebe a carta de comunicado de desligamento, ela recebe a notícia e ela fica perdida, né? Então, é essencial, na verdade, que o momento da demissão, o gestor esteja totalmente preparado para dar essa notícia, ele tem essa empatia, ele tem um olhar mais humano, porque dependendo de como você faz esse processo, o impacto positivo ou negativo recai sobre quem fica, sobre a pessoa demitida e sobre as pessoas que vivem em torno daquela pessoa demitida. Então, é muito séria a demissão. E eu vejo que as empresas, para que elas sejam uma boa marca empregadora, elas precisam saber demitir bem. Existe um processo para isso? Porque quando a gente fala em demissão, o gestor precisa saber falar
Como é que funciona? Ele precisa usar palavras bonitas? Existe um método para ele abordar a pessoa na hora de demitir? Fica a cargo do RH? Porque a gente sabe que muitas empresas menores ou até médias nem departamento de RH tem. São palavras doces para serem usadas. Isso é demitir humanamente? Não. Palavras doces muitas vezes não são sinceras e pode causar um efeito extremamente reverso. Você precisa ser transparente, dizer o motivo pelo qual a pessoa está sendo demitida. Tivemos os casos de pandemia, muita gente que se aproveitou do momento da pandemia para dizer que a empresa estava passando por um momento turbulento Verdade. economicamente, mas eles demitiram as pessoas que tinham baixa performance, eles já tinham um headcount ali como gordura, e que eles perceberam, eu tenho pessoas a mais aqui dentro da estrutura, e elas estão abaixo da expectativa, eu vou demitir. E passados 3 semanas, essa mesma empresa que demitiu um percentual grande, inclusive de seus colaboradores, adquiriu 2 novas empresas. Então, causa um pouco de estranheza para quem foi demitido 3 semanas após ver que na imprensa foi noticiado a aquisição de 2 empresas. Uhum. Então, não faz sentido para quem é demitido passar por essa situação. Então, você tem que ser transparente. Nós vamos dispensar um percentual de headcount, que hoje não faz sentido a gente ter aqui dentro da companhia, e dentro da sua avaliação de desempenho, observamos que você está abaixo daquilo que nós esperamos. Nós vamos proceder com o seu desligamento nesse momento, agradecemos por tudo que você pôde contribuir aqui dentro da companhia e vamos oferecer X coisas. Como foi o que essa empresa fez? Ofereceu extensão do plano de saúde, ofereceu extensão do plano odontológico, vale-refeição durante um determinado período, todo o equipamento que tinha sido montado como mobiliário para o home office também ficou à disposição daquele funcionário demitido. Eles fizeram coisas super bacanas, mas eu vejo assim que no momento que foi feita a demissão, não houve a transparência. E quando você faz uma movimentação como essa, que você está adquirindo 2 novas empresas no mercado, 3 semanas depois, isso não mostra um respeito àquela pessoa, porque não houve sinceridade no momento da demissão. Então, um dos pontos que eu vejo que é humano numa demissão é você ser transparente com os motivos pelo qual a pessoa está sendo demitida. Eu vejo que no momento da demissão presencial, ela causa uma ansiedade, porque imagina, o gestor está com o papel na mão, chama a pessoa para uma reunião, toda a equipe está ali olhando, a pessoa caminhando, geralmente é o gestor na frente, o funcionário atrás, e ele já sabe que cenário está se desenhando. Ele faz o comunicado, a pessoa volta para a mesa e ali ela tem que recolher, se despedir das pessoas, e se não se despede ainda passa como grosseira perante seus colegas de trabalho. Eu vejo que um ponto que humanizou um pouco mais é quando você não tem que estar presencialmente para fazer esse processo de demissão e você pode ser feito de forma online, mas tem que se analisar a forma que é falado, o horário que é feito esse processo de demissão, entender qual que é o momento que aquela pessoa está passando em seu ambiente familiar, porque se você for olhar bem, você está entrando dentro da casa daquela pessoa para dar esse comunicado, diferente de estar dentro da empresa, né? Isso gera também um impacto muito grande. Não demitir em datas próximas, datas comemorativas, pessoas que não têm um familiar, uma mãe, por exemplo, e você vai demitir próximo do Dia das Mães, isso sempre vai gerar um gatilho para que essa pessoa lembre desse momento. Me demitiu próximo Dia das Mães, minha mãe é falecida, e a empresa não respeitou esse momento. Isso, infelizmente, gera uma insegurança psicológica na pessoa, inclusive para buscar até uma nova oportunidade. Então, a demissão humanizada é uma série de instrumentos que ajuda você a minimizar o impacto da demissão, do comunicado da demissão. Fernanda, você estava comentando aqui e eu comecei a lembrar de algumas empresas, estou falando de março, abril de 2020, que ficavam se exibindo até então de crescer 2 dígitos ao mês.
olha, compramos essa, fizemos aquilo, expandimos. Na primeira dor de barriga da Covid, na primeira dor de barriga, que ninguém sabia onde ia dar, elas já demitiram 30%. E aí você falou aqui a respeito dessa falta de respeito para com o colaborador e como ele fica vendo uma história dessa. Mas eu quero te perguntar como é que você enxerga uma empresa que faz isso perante o mercado? Porque no final das contas, ela também está atraindo todos os públicos para os quais ela vive dizendo que está crescendo sem parar. É uma situação bem complexa nessa, principalmente a avaliação de risco que essa empresa se coloca perante o mercado, fazendo um movimento de desligamento de 30%, como você mesmo disse, no momento em que teve o primeiro impacto, né, a primeira dor de barriga do Covid, em março e abril de 2020, e a pessoa demitiu e fez uma movimentação como essa no mercado. Pensando com o olhar do investidor, e vamos olhar que são empresas que geralmente recebem alguns aportes, ou até mesmo como sua marca consumidora, muitas pessoas deixam de se relacionar com essa empresa, né? Porque hoje as pessoas elas observam muito qual é o propósito de existência daquela empresa e como que ela está agindo de forma social, inclusive o impacto social que ela ocasiona naquela localidade ou no seu país. Então, existe um olhar hoje do investidor, existe um olhar hoje do consumidor final com relação às marcas que não respeitam os seus colaboradores. Vejo isso por uma instituição que também desligou alguns dos seus profissionais através de pop-up. Isso foi em junho do ano passado, completa um ano agora. Né? Uma instituição, uma universidade que a gente não vai citar nomes, mas teoricamente é um local que provê educação. Exato. E imagina meu WhatsApp como bombou aquele dia de pessoas que viram essa situação, de pessoas que vivenciaram esse desligamento e até me pediram intervenção nesse processo. Não tenho como intervir numa decisão que a empresa tomou, não é nosso cliente aqui na Medei, mas eu não tenho como intervir nesse processo. O que eu pude ajudar, e ajudei algumas pessoas dessa empresa, no apoio psicológico, como que ela poderia ressignificar aquele momento, como ela poderia voltar ao mercado, até porque era um momento de grande impacto na vida de algumas pessoas, elas estavam inclusive com parentes internados por conta do Covid. E elas perderam, inclusive, o convênio médico, tiveram que entregar porque estava encerrado naquele momento. Então, algumas orientações eu acabei passando e ajudando as pessoas a tentar resolver esse problema, mas eu tento imaginar o que passou na cabeça do presidente, do corpo jurídico e do RH para tomar uma decisão como aquela, em que criou-se um pop-up em que a pessoa não podia recusá-la, só tinha que dar o aceite, e com um comunicado tão frio no momento em que nós vivemos. Eu sei que a empresa sempre tem as contas no fim do dia para pagar, mas como você equilibrar um comunicado tão duro versus o que você tem de pagamento? Eu vi que a marca consumidora foi altamente impactada, porque muitas pessoas deixaram de utilizar daquela marca consumidora. A marca empregadora também ficou altamente prejudicada. Eu procuro pensar nas melhores palavras, né? Porque me vem muito do que as pessoas me contaram, quais eram as visões. Ficou altamente prejudicada porque muitas pessoas começaram a buscar outras oportunidades no mercado. Então, para quem ficou, a sensação de falta de respeito foi muito grande, porque imaginaram que pode acontecer isso a qualquer momento com eles. Fernanda, onde que entra a Medei, então? Porque se a gente fala de demissão humanizada, se esse é um trabalho do gestor, ou de RH, ou do administrador, muitas vezes do CEO
do chefe da equipe. Eu não gosto da palavra desligamento. O que desliga é máquina e não pessoas. Mas na hora da demissão, como é que a Medei entra e o que vocês fazem em relação à demissão humanizada? No caso dos nossos clientes, eles contratam a nossa plataforma para auxiliá-los no momento do desligamento. O gestor sempre faz o comunicado de demissão e nós fazemos os outros aspectos, que são a assinatura da carta, do comunicado, explicar quais são os benefícios que a pessoa terá nesse momento de encerramento de ciclo, como se dará o processo de rescisão contratual e que geralmente nós que conduzimos. E em outros casos, nós já entramos diretamente na rescisão contratual, que é aquela parte da explicação das verbas rescisórias, entrega de documentos rescisórios, explicação do que essa pessoa deve fazer para sacar os seus benefícios sociais, e geralmente a gente dá uma palavra de apoio, de conforto, são palavras simples, mas que faz toda a diferença na vida daquelas pessoas que estão saindo da empresa. E ali naquele momento da explicação das verbas rescisórias, a pessoa, de forma espontânea, acaba contando para a gente o que está acontecendo, qual é a percepção dela no momento da sua saída. Se a empresa respeitou o seu momento, se o gestor comunicou de uma forma eficaz. Então, fazemos uma entrevista de desligamento de uma forma muito natural e ele conta, depois de dados os dias do comunicado de demissão, ele conta com muita tranquilidade como que ele vê a empresa, o gestor, o ambiente de trabalho, os colegas de trabalho, se houve algum tipo de assédio moral, se tinha alguma pendência financeira, se há também alguma documentação que não foi entregue. Então ele conta tudo o que aconteceu e qual a visão e como ele percebe a empresa, se ele vai indicar essa empresa para outras pessoas trabalharem ou não. Inclusive, ele até já deixa o alerta que ele vai ingressar com ação trabalhista, dependendo de como foi todo esse comunicado. Como nós fazemos um processo que é gravado e deixamos isso muito claro para a pessoa, em respeito até à LGPD e aos dados que estão ali sendo transacionados dentro da nossa plataforma, ele fala, inclusive, com mais veemência o que ele sente, porque ele quer que realmente fique registrado aquilo que ele pensa sobre seu ex-gestor, sua empresa, antiga empresa, e também sobre seus colegas de trabalho. E, inclusive, isso gera resultados para a empresa. Se ela quer realmente trabalhar o seu ambiente, a sua cultura organizacional dentro da empresa, ela consegue ter dados de acordo com essas gravações. Para algumas empresas, inclusive, eles gostam muito de fazer a entrevista de desligamento construída a quatro mãos. Muito com o olhar deles e muito com a nossa experiência nessa parte de demissão. Então, a Medei, ela ajuda, inclusive, as empresas, se há uma demissão como essa em massa, a pensar qual é o melhor modelo. Porque a gente já fez para vários clientes que descontinuaram algumas linhas de produtos, encerraram algumas unidades fabris, ou que realmente saíram do Brasil porque o momento econômico não era o mais vantajoso. A gente ajudou, inclusive, na forma de comunicação, como que deve ser feito, quanto tempo deve ser feito, quais são os próximos passos. Então, a gente ajuda, inclusive, as empresas a pensarem esse momento de forma a diminuir sempre a dor desse comunicado, que é tão pesado para quem recebe a notícia de demissão. Fernanda, 15 meses de pandemia. 15 meses que, infelizmente, a gente aprendeu a conviver com o vírus. E mais do que isso, com esse novo modelo de trabalho remoto. O que você tem ouvido por parte da tua clientela? O que você tem ouvido por parte dos liderados em relação às demissões? Elas têm sido mais humanizadas ou desumanizadas nesse período todo? A gente observou nos primeiros 3 meses que ninguém tinha uma expectativa que esse processo demoraria tanto tempo. A gente imaginava que em 15 dias as coisas seriam normalizadas.
E nos primeiros 3 meses foram meses em que todo mundo teve que reaprender uma nova metodologia de trabalho, porque o home office existia, mas não era muito aceito por parte dos gestores, as empresas queriam muito adotar esse modelo, a legislação não era tão flexível, os gestores tinham uma grande resistência. E, de repente, veio uma pandemia, o vírus que veio com uma força absurda, e todo mundo teve que aprender nesses 3 meses como melhor se adaptar. E ainda hoje, quando a gente observa, existem muitos problemas de comunicação. A comunicação é que move o mundo, né? Principalmente quando você não está trabalhando próximo e o gestor ele tem muito microgerenciamento, isso é extremamente prejudicial para o desempenho das equipes e principalmente para o desempenho do resultado da empresa. Ainda existe muito espaço para se trabalhar em relação à questão de comunicação. Vejo hoje uma grande preocupação das empresas em realizar um processo humanizado. Eu estou com a Medei desde 2011, nosso primeiro grande cliente ingressou na Medei em 2013 e encontrei de 2013 até do início de 2020 uma grande resistência da parte do mercado em fazer um processo de rescisão contratual humanizado ou uma demissão humanizada. Porque a grande questão é, eu faço isso muito bem hoje dentro da empresa, por que eu precisaria de ter um terceiro para me ensinar a fazer esse processo? E principalmente, os gestores sempre tinham muito medo de que suas informações, o seu relacionamento da sua equipe fosse exposto. Porque, de uma certa forma, quando você pensa em gamificação, muitas vezes o colaborador ele tem receio de colocar o que realmente está acontecendo, o colaborador tem receio em falar com a ouvidoria o que realmente está acontecendo em sua relação com o seu gestor. Quando ele sai, ele realmente não tem mais nada a perder. Quando, para ele, né, a visão dele é essa, né, eu não tenho mais nada a perder, então eu vou falar tudo o que está acontecendo. O dia da demissão não é um bom momento para se coletar essas informações, porque a pessoa está perdida, é um misto de várias emoções, de tristeza, de raiva, de espanto, de desespero. Então, não é um dia bom para você coletar qualquer tipo de informação com a pessoa que está saindo. Mas, passado os 10 dias, que é o prazo que a legislação traz no artigo 477 da CLT, que você senta e conversa com essa pessoa, ela já tem uma clareza maior do que aconteceu, ela já colocou a cabeça no lugar e ela começa a entender com maior clareza o motivo pelo qual ela saiu. E quando a gente homologa, inclusive, os casos de rescisão, de demissão por justa causa, as pessoas sempre querem contar o porquê que levou uma desídia, uma embriaguez contumaz, ou às vezes até vazamento de segredo da empresa. Então ela sempre conta, e geralmente quando era no sindicato, o sindicato não costumava homologar essa pessoa por justa causa. E aí um grande momento de você entender o que passa na cabeça de uma pessoa que fez os atos para chegar numa justa causa. Homologamos os casos de falecimento, que nenhuma das duas partes quiseram dar extinção ao contrato de trabalho, mas que infelizmente aconteceu o falecimento daquela pessoa. E você consegue ouvir da família, quando a empresa tem esse tipo de contrato, e que é uma forma muito rápida dela ver os benefícios serem pagos de forma clara e objetiva, ela conta o que a pessoa que acabou falecendo sentia em relação à empresa, ela conta o que a pessoa falava em casa sobre a relação de trabalho com seus colegas. Então, inclusive, a família consegue trazer informações que muitas vezes a empresa, num caso de falecimento comum, fazendo uma ação judicial ou só entregando um cheque para a família e que acredita que isso é o suficiente, às vezes não é. Ela quer conversar com alguém. Todo mundo que é demitido quer conversar com alguém. E com a questão da pandemia, isso ajudou a empresa a ter um olhar mais humano sobre a pessoa que está saindo. É muito importante o cuidado na saída dessa pessoa, porque você está colocando ali
um ponto de decisão na vida dela e que ela precisa ressignificar esse momento para que ela possa seguir em frente. E aí, quando a gente olha os números de pessoas desalentadas com o mercado de trabalho, indo até mesmo para a informalidade, são pessoas que muitas vezes não se sentiram acolhidas no seu processo de demissão e que não vê esperança numa empresa séria. Na verdade, as empresas são sérias. O problema é que muitas vezes você encontra uma pessoa que não compactua com os valores que a empresa tem. E empresa é feita por pessoas. Muitas vezes os valores do fundador, os valores da diretoria são diferentes de quem está na ponta, e muitas vezes isso não Verdade. é passado de uma forma tão clara, ou as coisas se perdem em razão do tamanho, do afastamento da cultura, enfim. Então, quando você não faz um processo bom nessa saída, você tem esse problema de desalinho. Fernanda, conversa boa, termina rápido, infelizmente. A gente tem a Medei e em breve, Mia. Conta rapidinho o que significa Mia e qual dor que ela resolve no mercado. Claro. A Mia, ela é a Medei Inteligência em Admissão. Nós vamos também ajudar as pessoas na entrada nas empresas. Nós faremos um processo de admissão digital, principalmente para as pessoas que estão em cargo de entrada, pessoas que não têm tanta experiência com tecnologia, e de verdade, né? A gente olha muita gente no mercado falando, não, eu consigo usar tecnologia, eu consigo enviar documentos, mas às vezes envia uma foto tremida, ou às vezes ela entra num fale conosco que é tão complexo que ela acaba perdendo o interesse por aquela vaga e recebe uma proposta de outra empresa e vai. E aí o recrutador perde aquele candidato e tem que recomeçar o processo novamente. Então, a Mia vai ajudar as pessoas a simplificar esse processo de entrada na empresa de forma digital, de forma muito rápida, já escolhendo quais são os benefícios de vale-refeição, se vai usar vale transporte, se não vai, qual vai ser o convênio, como que a empresa vai receber, validando com o e-social, assinando de forma eletrônica, diretamente com o nosso assinador eletrônico, que nós criamos, em razão até da Medei. Com a questão da LGPD, a gente não queria colocar nossos documentos em repositório de terceiro. Na verdade, os documentos do cliente e do ex-funcionário no repositório de terceiro. Então, criamos um assinador eletrônico para que tudo ficasse transacionado dentro da nossa plataforma. E a Mia também vem para ajudar esse momento de admissão e principalmente as pessoas que têm um pouco de dificuldade com a questão de tecnologia ou pouca confiança no processo de tecnologia. Fernanda Medei, muito obrigado. Você que é fundadora da Medei, agora da Mia também, especializada em promover demissões humanizadas, transparentes, simplificar os processos rescisórios, normalmente tão burocráticos, já impactou mais de 100 mil pessoas, 100 mil pessoas e muitas mais que assistiram você aqui no RH Summit 2021. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Esse é o RH Summit 2021. Até uma próxima.